Paulo Ramalho, advogado, militante no Rio de Janeiro, na área criminal, grande colega, fundador da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas. Paulo, estou reassumindo a Abracrim com a missão de reformar os estatutos e fazer dela novamente o reduto da advocacia criminal brasileira. Como é que está o nosso companheiro Paulo Ramalho do Rio de Janeiro? Meu amigo Elísio, em primeiro lugar eu quero saudar o seu retorno, né? A sua passagem pela nossa entidade foi fundamental. Você imprimiu à nossa associação o papel adequado na defesa das prerrogativas, na difusão do conhecimento, da preparação dos jovens advogados. E ter você de volta é muito bom. Nós estamos aqui no Rio, como todo o Brasil, assistindo esses momentos difíceis da advocacia, né? Esses momentos, esses surtos autoritários e demagógicos que vêm contaminando o judiciário ultimamente, né? Paulo, nós estamos deflagrando uma campanha que nós denominamos preventiva da ditadura judiciária, ou seja, caso não se abra uma discussão aí em torno do tema, o Brasil poderá a médio e a longo prazo concluir que apenas trocou a ditadura militar por uma ditadura judiciária. Diga-se de passagem, a pior das ditaduras. Muitos advogados têm observado uma espécie de falência da palavra. Escrevem, falam, procedem sustentações orais, sobrevêm acórdãos, despachos aí, como se não tivessem ouvido nem lido nada do que se colocou. Ou seja, nós estamos vivendo, Paulo, uma espécie de império das vontades pessoais, ao invés do império da técnica. É verdade. Isso é reflexo, em primeiro lugar, dos momentos demagógicos que o judiciário brasileiro vem se submetendo, né? A demagogia sempre contaminou o exercício do poder e essa ideia de que se fazer aquilo que o povo pretensamente quer era uma ideia que não atingia o judiciário. Nós vimos isso no poder executivo e no poder legislativo, ou seja, daqueles que pretendiam o voto popular e, para justificá-los ou seduzir o eleitor, faziam o discurso da conveniência. Infelizmente, a demagogia demorou, mas chegou ao judiciário. Então, hoje, lê-se um voto de um juiz num tema complexo, ou que tem alguma repercussão, e se percebe que ele tem menos de técnica jurídica hoje e muito mais dessa atuação política não rara informada pela demagogia. E, paralelamente a isso, nós assistimos um judiciário cada vez mais despreparado, com jovens juízes, reflexo também da própria advocacia, que tem crise de formação crônica, e esses juízes ou são absolutamente negligentes, muitos deles não trabalham, fazem do judiciário um bico, têm má vontade com a advocacia ou se sentem iluminados e acreditam que pode tudo e estão acima do mal e do bem. Então, hoje, o advogado tem duas grandes dificuldades. Primeiro, fazer com que um juiz receba um processo concluso para decidir. E segundo, esperar que o juiz leia o que ele escreve. Porque não é raro ver-se que os juízes julgam as causas atabalhoadamente, ou com muita pressa, ou com excesso de retardo, e sem atentar para os valores que ele, como juiz, se comprometeu com a democracia e com o país. O quadro é grave, extremamente grave, e o pior, nós não temos a solidariedade da imprensa, que não tem nenhum juízo crítico sobre isso, e, de certa maneira, aplaude demagogicamente os juízes que pautam as suas decisões e seus comportamentos de acordo com esses supostos anseios populares, que, na verdade, não são produto do que pensa a opinião pública, mas sim aquilo que a gente chama de opinião publicada. Paulo, nós estamos aqui observando, até de uma maneira assim passiva, eu creio que a Ordem dos Advogados poderia encampar ou incitar uma luta no sentido de que estamos prestes aí, ou estamos presenciando já, esse perjúrio do magistrado que, quando no ato da posse, por disposição do artigo 79 da LOMAN, ele presta compromisso de desempenhar com retidão as funções do cargo e, inclusive,
cumprir a Constituição e as leis, é uma promessa de quem assume. Agora, tratar as partes com urbanidade, com educação, com respeito. Nós estamos vivenciando um momento em que o advogado não está sendo, em muitos casos, sequer recebido pelo magistrado, pelo desembargador, por ministro é uma exceção. Você já começa a ser recebido, por exemplo, por assessor do assessor. A questão é, nós, advogados, olhando eles, os juízes hoje, parafraseando aí o Calamandrei, é como se estivéssemos a presenciar, olha, a Constituição e as leis são aquilo que nós, juízes, queremos que elas sejam. É mais ou menos essa a tua percepção, Paulo? Sem dúvida nenhuma. A lei é o de menos agora. O que é, nós estamos caminhando para uma ditadura do judiciário, um total despreparo, um autoritarismo muito grande, má remuneração. E os avanços que nós fizemos com a Constituição de 88, eles já estão sob ameaça. Basta você ver que hoje quer se tirar o poder do Conselho Nacional de Justiça, onde a sociedade civil tem participação, os advogados têm participação, quer se tirar o poder do Conselho Nacional de Justiça para que tudo fique entregue aos estados nessa ação entre amigos e que só sejam punidos os juízes que não têm bom relacionamento com as cúpulas dos poderes estaduais. Isso é péssimo, péssimo, péssimo. Deteriora a democracia e vai transformando o advogado ou num acomodado ou num revoltado. Então, nós vivemos hoje a advocacia de dois extremos. Os advogados mais combativos, mais preparados, vivem permanentemente em conflito. E os mais jovens, que ainda não conseguiram se firmar na profissão, vivem acuados, amedrontados pela perda do cliente ou pela ineficácia do Poder Judiciário. Paulo, muitos poderes eles têm. Eles têm, como se diz, as chaves das prisões, poderes de prisão e de liberdade, poder de indisponibilizar bens, poder de retirar filhos das pessoas, enfim, de bloquear contas bancárias. Esse poderio todo não recomendaria uma específica aí tutela no manejo da norma processual, tanto civil como penal? Porque quem viola a lei penal tem uma pena. Quem viola a lei processual, vamos chamar assim, o delinquente processual. Qual a pena do delinquente processual? Não deveria existir uma tutela no manejo da norma processual civil e processual penal? Sem dúvida. Eu acho que uma das coisas que contribuiria muito é um tabu que o judiciário faz isso, tábula rasa, mas eu acho que está na hora do Brasil fixar a responsabilidade pessoal do magistrado, inclusive civil, pelos erros que cometer, desde que sejam erros graves. Porque hoje eles só são responsabilizados se agirem por dolo. Mas eu acho que não há mais lugar para tolerar a incompetência, a negligência e os erros graves do Poder Judiciário. E do Ministério Público também, inclusive dos advogados, porque essa regra deve valer para todos. Então eu acho que o primeiro passo é garantir que a parte que sofreu lesões graves, ou morosidade, ou perdas de direitos por culpa de uma má administração da justiça, por erro grave de um magistrado ou negligência grave, que além da ação punitiva que sobre ele deve incidir com eficácia e transparência democrática, ele seja responsabilizado, no mínimo, civilmente, a reparar os danos que causou. Interessante, Paulo, que, por exemplo, no curso de um processo civil, digamos que o juiz cometa uma arbitrariedade, cometa um atropelo da norma processual civil ou processual penal, e você maneja um recurso ao tribunal, e o tribunal dá provimento ao teu recurso, ao teu agravo, enfim, e reconhece que o juiz atropelou, ou não teve tanto apreço pela norma, ele continua na presidência do processo, ele não perde nem a presidência do processo como pena pela violação da norma processual. Um relator, por exemplo, não perde sequer a relatoria. É verdade, e você tem coisas piores. Por exemplo, o Código de Processo Penal diz que o juiz deveria ser punido por atrasos. Eles não são punidos por atraso. Não justificam esses atrasos. O tribunal concede um habeas corpus e diz que o juiz praticou uma ilegalidade absurda. Prendeu uma pessoa quando não podia,
que rasgou todas as normas legais e esse juiz não é responsabilizado por isso. E como você disse, ainda fica com o processo, não raro, com o propósito de se vingar. Paulo, e por falar em habeas corpus, como que você vê essa questão do habeas corpus? Uma nova legislação para disciplinar a tramitação do habeas corpus, enquanto a Constituição fala dar-se-á habeas corpus, eles entendem, pelo que sentimos, que é apenas o direito de impetrar, né? Não há o direito de obter. É verdade, é verdade. O habeas corpus, hoje, antigamente, no eu dizia isso numa sustentação oral. Você sabe, eu sou defensor público também, então eu lido com os dois extremos. Como sou defensor antigo, posso advogar. Então eu lido com a camada mais pobre da sociedade e com a camada mais abastada na minha advocacia privada, nos dois extremos. Antigamente eu dizia, e repeti isso há poucos dias no Supremo Tribunal Federal, eu dizia que queria que os meus clientes de defensoria, os pobres, os negros, fossem tratados como os ricos, com a distinção e o cuidado que os ricos eram tratados naquela altura. Hoje o país mudou tanto por conta da demagogia que a gente está pedindo que os ricos e os famosos sejam tratados como os pobres. Porque hoje, ser famoso, ter prestígio, ter dinheiro, ser um empresário bem-sucedido, aquilo que era virtude, virou agravante. Então, criou-se uma deturpação, já que a gente não consegue igualar as pessoas perante o judiciário, prejudica-se os direitos dos mais abastados, dos mais famosos, dos mais ricos, porque nós não conseguimos melhorar a situação dos mais modestos. Então, como a gente não consegue melhorar na justiça dos mais modestos, a gente piora os demais para dar uma ideia demagógica de democracia. Paulo Ramalho, amigo de trincheira, advogado criminalista, companheiro desde a fundação da Associação Brasileira no início da década de 90. Eu sei que estamos juntos, estaremos sempre juntos na luta pelos direitos e prerrogativas. E, aliás, nós sempre estivemos nos eventos discutindo direitos não corporativos e não nossos. Estivemos discutindo cidadania, direitos fundamentais. Você é um grande companheiro, a Associação Brasileira tem assim, um orgulho muito grande de tê-lo como fundador, de tê-lo entre aí os seus confrades. Meu agradecimento a você. Meu amigo Elias, é um prazer, uma honra. Fico feliz que você retome os rumos da nossa associação e estaremos sempre aqui disponíveis para o amigo e para os nossos colegas advogados, sobretudo os mais jovens que tanto precisam da gente. Um abraço, querido. Outro, companheiro.